depois que eu vim para a igreja, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Um pastor de uma denominação, eu não vou dizer o nome da denominação, porque é uma denominação muito conhecida e que eu aprecio muito, mas ele me fez uma proposta. Ele falou assim: olha, você vai, naquela época eu já estava pensando, o pessoal falava, você tem que fazer teologia, ser pastor e tal, eu estava pensando em ser pastor. Aí ele falou: olha, se você vier fazer teologia na minha igreja, eu pago os custos, mas não vai fazer na igreja adventista não, essa igreja é fraca. Você sabe, a igreja adventista é uma igreja vegetariana. Você sabe o que Paulo falou sobre isso? Paulo diz que quem come legume é fraco, e ele dá uma risada, né? Aí uma vez ele quis estudar comigo, me chamou para a casa dele, falou: vai lá para casa de manhã, a gente estuda a manhã toda, na hora do almoço eu peço a minha esposa para fazer lá uns tocinhos, uma carne de porco, e dava aquela risada, né? Vejam, depois de tantos anos, isso aí já tem mais de 40 anos, depois de tantos anos, hoje a igreja adventista é elogiada pelo seu sistema. Então, ao passo que lá fora as pessoas estão abraçando o nosso sistema, muitos de nós o estamos abandonando. Essa é a verdade, né? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de algumas questões. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro aqui, A Ciência Médica e o Espírito de Profecia. Ele é um livro de, se não me engano, 91. Talvez poucos aqui já tenham ouvido falar nesse livro, né? Eu queria falar um pouquinho daqui a pouco a respeito desse livro aqui para vocês, tá? Esse livro mostra que a irmã White, ela estava em torno aproximadamente de 100 anos à frente da ciência. A ciência descobriu tal coisa, o mundo acadêmico, está todo mundo alvoroçado, se descobriu isso e aquilo outro. A irmã White já tinha falado sobre isso. 100 anos de antecedência. Vou mostrar para vocês aqui algumas dessas coisas. Então hoje, eu queria abordar com vocês, assim, de um ponto de vista um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, sobre a questão do dom de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Nós vamos verificar alguns textos. Depois eu vou fazer uma citação aqui da revista também, que eu acho que é importante a gente ver isso, né? Mas eu quero que vocês me acompanhem agora. Eu coloquei aqui: qual a razão do espírito de profecia na igreja atual? Por que é necessário um profeta ou uma profetisa na igreja atual? Eu fiz a pergunta e eu mesmo vou responder, tá? Porque está aprendido nas profecias que o povo remanescente teria a presença do profeta. Está escrito como? Ok, nós vamos examinar alguns textos e vamos observar que o dom de profecia não é algo esporádico, é algo previsto, anunciado e profetizado. Então, se a igreja remanescente não tiver um profeta dentro dela, ela não é a igreja remanescente. É o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, tá certo? Então vamos lá. O primeiro texto está em Provérbios 29, verso 18. Diz assim: não havendo visão, a atualizada diz profecia, não havendo visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, a atualizada diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na verdade, o texto lá não fala Nabote ou Davi, ele fala razão, é visão. Não havendo visão. E razão era uma expressão utilizada para o ofício profético. Então você tinha duas palavras muito fortes, na realidade eram três. Você tinha maré, razão e roé. Então roé é a coisa do vidente, é o vidente. O nabi, ou navi, é uma expressão para o ofício profético de uma maneira geral. Porque a maré, ela está mais ligada a símbolos. Por exemplo, ver um anjo, ver um terremoto, chama maré. Ver elementos numéricos, não é?
E a razão é de uma maneira geral, é o profetismo de uma maneira geral. Então, essa razão, essa expressão razão. Quando nós vamos estudar no hebraico o desenvolvimento dessa palavra, como é que ela aparece em todo o Antigo Testamento, essa expressão razão. Então, ele está dizendo aqui que sem o ofício profético, o povo se corrompe. Eu acho que amplia um pouco mais do que a tradução da atualizada. A tradução da atualizada, ela é boa, mas ela não é completa. Essa tradução aqui ela é mais contundente. O outro texto é Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. O que é essa coisa alguma? O texto no original, ele é um pouquinho diferente. Às vezes você transpor de uma língua antiga para a língua moderna, você não consegue traduzir tudo aquilo que é necessário. O que quer dizer sem revelar o seu segredo? Na realidade, não é o seu segredo. Você pode traduzir por segredo, mas é um conselho quando você fala com uma pessoa individualmente, quando você fala com um amigo, com uma esposa, uma pessoa muito chegada, é um conselho. Então, o texto, ele dá a entender uma mensagem num círculo fechado. Então, Deus, ele tem essa intimidade com quem? Com os profetas. Ele não fará coisa alguma o quê? Coisa alguma, ele está falando de uma maneira geral, ou ele está falando de coisas que são mais pontuais? Ele está dizendo de coisas pontuais. Prestem atenção comigo, irmãos. Vocês vão observar. Quando Deus destruiu o primeiro mundo, que foi o mundo antediluviano, ele anunciou isso por 120 anos. E ele anunciou através de quem? De um profeta e de um movimento profético. Então, o anúncio da destruição do primeiro mundo foi um movimento profético. Ele tinha uma mensagem específica: entra na arca, o mundo será destruído, vai ser destruído com água, creia, entra na arca. Muita gente acreditou, mas não entrou porque morreu antes. 120 anos. Nós vamos chegar lá no céu e vamos ver quanto antes de diluviano, que viveu na época do dilúvio, mas morreu antes. E acreditou na mensagem. Então, Deus, ele usou um profeta, um movimento profético em algo que era muito sério. Era uma mudança muito forte, extrema. Vou passar para outra aqui agora. Quando Deus queria tirar o seu povo da terra do Egito. Eu poderia pegar muito mais exemplos, eu estou pegando aqueles mais extremos. Ele poderia ter usado vários meios para tirar o seu povo do Egito. Mas ele escolheu usar um profeta. Então ele disse: olha, eu vou tirar o meu povo do Egito e eu vou tirar por seu intermédio. Mas peraí, Senhor, quem sou eu? Eu sou um indivíduo que não sei falar direito, eu sou pesado de línguas, eu não tenho muitos recursos. Você vai tirar. E ele tirou. Então, Moisés, como diz a palavra de Deus, ele foi um homem, um varão aprovado diante de Deus. Ele foi alguém que todo mundo reconhecia que ele era mesmo de Deus. Por causa daqueles portentos, aqueles sinais. Ele com aquele cajado, tocou no inimigo, viveu sangue, gafanhotos, moscas, não é? Aquelas coisas portentosas, maravilhosas, fenômenos que aconteceram. Todo mundo ficou sabendo que Moisés realmente era um homem de Deus. E Moisés ainda falou para ele assim: Moisés, eu vou levar você para um lugar. Você sabe que aqui no Egito a escrita é em hieróglifa. É muito complicada para escrever o meu livro sagrado. Você vai começar a escrever o meu livro sagrado. Só que eu vou levar você para um lugar onde você vai aprender uma forma de escrita muito mais fácil, que é a escrita alfabética. Poucas letras, não essas centenas de letras. Aí Deus levou para onde? Para a Península do Sinai. Quem vivia ali
os fenícios desenvolveram o alfabeto. Deus levou Moisés para lá. Olha, você vai aprender uma escrita para você poder escrever a minha palavra. Você vai tirar o meu povo do Egito. E tudo que acontecer na saída do Egito, você vai registrar para poder ficar para a posteridade. Então, o Senhor não fará coisa nenhuma se notificar os seus servos e os profetas. Está vendo? Aí você vai acompanhando, você vai seguindo. Aí você chega, na época, eu vou dar um salto, vou passar para o Josué, porque eu acho que não precisa, né? Agora nós vamos para uma época em que havia apostasia do povo de Deus, na época de Acabe. Acabe se casou com uma princesa pagã, que tinha uma tremenda influência, e que o levou à apostasia, e o povo à apostasia. Então o povo de Deus se afastou de Deus. Aí o que ele disse? Ele disse assim: olha, eu preciso reformar o meu povo, eu tenho que tirar o meu povo da apostasia. Aí ele chamou quem? Elias. Elias fez 7 sinais maravilhosos. E a obra não tinha terminado ainda, precisava de continuidade. E Eliseu estava ali. E Eliseu: olha, eu estou pronto para atender qualquer coisa que o Senhor mandar. E Elias falou para ele assim: olha, ele é que sabe, é o Senhor que sabe, eu vou jogar a capa. Tá bom? Se o Senhor quiser, ele vai fazer o que você quer, que é dar continuidade de trabalho. E ele recebeu porção dobrada, ele fez 14 portentos, 14 milagres. Dobro de Elias. O Senhor não fará coisa alguma se notificar os seus servos profetas, não através de Elias e de Eliseu, ele traz o seu povo de volta. Foi uma grande reforma. Toda vez que aconteceu algo fantástico, maravilhoso, eu vou encurtar, eu poderia citar muitos sinais. Vou falar aqui de um que é maravilhoso. Para mim, é algo assim, fora do comum. Deus preparou um homem desde o ventre para ser precursor do Messias. Quem foi? João Batista. E João Batista pregava, anunciava o grande feito da humanidade. Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascente de mulher, nascente por lei. Nasce Jesus, na plenitude dos tempos. Nascido de mulher, nascido de lei. Que coisa maravilhosa. A vida do Messias foi preparada de uma maneira profética maravilhosa. Jesus chegou a dizer que João Batista era muito mais que um profeta. Ele era o mensageiro do Senhor, aquele que aplanava os caminhos do Senhor. Interessante que o próprio Evangelho equaciona a mensagem e a missão de João Batista com a mensagem de Elias. E quando você estuda Malaquias capítulo 4 e as prédicas de Jesus e do próprio João, você vai observar que esse Elias, ele deveria retornar, assim como houve alguém que veio com o espírito de missão de Elias para anunciar a primeira vinda, haverá também um Elias para anunciar a segunda vinda. Esse Elias também é um remanescente, é um povo também. Então, toda vez que Deus faz uma grande mudança, algo portentoso, maravilhoso, o que ele chama? Um homem e uma mulher com quem ele tem intimidade, que é o profeta, que é a profetisa. Ok? Eu acho que isso aqui ficou claro, né? E aí, segundo Crônicas 20, 23, no Senhor vosso Deus estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A última parte, Paulo lista entre os dons, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele lista no verso 10 o dom de profecia. Se você pegar alguns livros, como por exemplo o livro de Robert Gromack, Movimentos Modernos de Línguas, que é um livro extraordinário, tem porções históricas tremendas, mas os batistas têm uma teologia bonita. Eu tenho muitos livros batistas, mas os batistas não acreditam
que os dons acontecem hoje. Os batistas acreditam que os dons ficaram confinados no período bíblico, ou no período canônico. Então eles não acreditam no dom de línguas, não acreditam na profecia, não acreditam em nada. Tudo ficou para lá. Só que quando você estuda a palavra de Deus, você vai observar que os dons são prometidos para a igreja. Os dons, eles são prometidos para a igreja até a volta de Jesus. Então, irmãos, eu queria convidar vocês, para vocês anotarem, lerem Números 2, versículo 6. E diz: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, como é que está escrito aí? Em visão, a ele me farei conhecer. Sonhos. É bem interessante. E você vai ver que nem todo profeta vai narrar esse tipo de coisa. Por exemplo, você vai ver maré em Daniel. Maré clara, lá, a maré mas claramente lá no livro de Daniel. Quando, por exemplo, ele fala, espantava-me com a maré e não havia quem entendesse. Maré não é razão. Maré é uma visão específica. Quando um anjo fala, quando um anjo explica, quando ele apresenta cômputos. Quando você analisa esses textos a partir do original, você vai ver que a irmã White, ela seguiu direitinho esse paradigma. É tudo muito proposicional. A outra razão por que Deus mandou um profeta para esta igreja é porque ele ama esta igreja. E ele sabia que esta igreja passaria por tempos muito difíceis. Irmãos, nós temos a palavra de Deus na Bíblia, tudo aquilo que a gente precisa para a salvação. Mas preocupado com a complexidade do nosso tempo, Deus enviou o dom de profecia para apresentar questões específicas relacionadas ao nosso tempo. Então, isso aí é sintomático. Então, o dom, outra proposição, o dom foi levantado quando o último movimento reformatório surgiu entre o povo de Deus, interessado no retorno de Cristo. Vocês têm dúvida? Será que alguém tem dúvida que nós vivemos os últimos momentos cristãos dessa terra? Eu acho que mesmo os evangélicos que não têm a mesma visão da volta de Jesus estão espantados com o que está acontecendo no mundo. Os católicos, todo mundo, os espíritas, está todo mundo espantado. Todo mundo. As pessoas estão alarmadas com as coisas que estão acontecendo no mundo. Veja, irmãos, o que diz lá em Mateus 24:14? Não repare que eu estava no bolso, não, mas é que meus dedos estão gelados. A minha esposa falou para mim assim: olha que igreja chique, né? Todo lá fora queimando de calor e a gente aqui sentindo frio. Eu falei, ainda bem que eu trouxe meu paletó, né? Mas então veja, irmãos, e será pregado este evangelho do reino a testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas agora eu vou sacudir a cabeça de vocês. Olha só que coisa interessante. O que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 23? Hein? O que Paulo fala em Colossenses 1, 23? Quem achou pode ver bem alto. Colossenses 1, 23. O que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 1, 23? Se alguém achou, põe a boca no tambor. Colossenses 1, 23. O que diz Paulo lá? Se permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes de esperança do Evangelho que tendes ouvido, que foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Paulo falou que o Evangelho da época dele foi pregado a toda criatura debaixo do céu e Jesus não veio. Jesus não falou que será pregado o Evangelho do reino, a testemunha de todas as nações, então virá o fim. Paulo está dizendo que foi pregado e Jesus não veio. Essa é a razão desse fim.
Olha, a gente às vezes tem que ler a palavra, combinar texto com texto, a gente entender o que a palavra quer dizer, tá certo? Sabe por quê, irmãos? Porque esse texto aqui, Mateus 24:14, ele tem um cumprimento ulterior. Alguns dizem que ele tem duplo cumprimento. Eu não, eu diria que ele tem um cumprimento ulterior. Por quê? É fácil. Quando você abre a sua Bíblia, agora a gente vai mexer com a Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia, aqui em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2 de Mateus. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, não dá para fazer teologia sem Bíblia, irmão. Só fazemos teologia com a Bíblia na mão. Assim fazemos teologia. Do contrário, não tem como fazer teologia sem Bíblia na mão. Tá certo? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 a 3. Depois nós vamos ler 7 e 8. Olha lá. Paulo agora falando para os Tessalonicenses. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós nos exortamos a que não nos demovarde vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, por palavras, que é por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo nos engane, porque isto, quer dizer, a vida do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. O homem da iniquidade, irmãos, aparece lá em Mateus capítulo 7, verso 25. Em breve, o homem da iniquidade é antropos pseudonias, é o homem que é contra a lei. E o homem que é contra a lei aparece lá em Daniel 7, 25. Ele se colocará, tá? Ele proferirá a palavra contra o Altíssimo, agora o Santo Altíssimo, cuidará de dar os tempos e a lei. Então, o apóstolo Paulo está nos levando para Daniel. E quando você vai a Daniel, no capítulo 7, 25, aí ele fala um tempo, 2 tempos de metade de um tempo, que vai nos levar lá para o tempo do fim, 798. Ele diz: olha, comece a pensar lá no fim, na volta de Jesus, depois de 1798. Então, o Evangelho deve ser pregado a testemunha de todas as nações, não na época de Paulo, mas na época em que nós vivemos. Então deveria haver um movimento para poder pregar a mensagem de Deus depois do tempo do fim. É simples assim. Agora o verso 7 e 8. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, Ronomos, o contra a lei, Ronomos, o iníquo aqui é Ronomos, o contra a lei, o homem que é contra a lei, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Então, essas coisas não eram para a época de Paulo, não eram para a época dos apóstolos, é para o nosso tempo, para os nossos dias. João, o revelador, escreveu, a gente conhece bem esse texto, Apocalipse 12, 17, e o dragão irou-se contra a mulher, dragão, a gente sabe lá do versículo 7 a 9, diabo, Satanás, antiga serpente, irou-se contra a mulher que significa igreja, e foi guerrear, fazer guerra ao restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui o texto está fazendo referência ao povo dos últimos dias que guardam os mandamentos de Deus. O que significa guardar os mandamentos de Deus? Você sabe, irmão, Rachel Oakes, no ano de 1842, ela era uma batista do sétimo dia, ela guardava o sábado. Como não tinha uma igreja batista do sétimo dia, para ela poder
ir no sábado, ela foi no domingo, na igreja da sua filha chamada de Light, que era metodista e guardava o domingo. Mas ela foi com a filha. Chegando lá, o pastor Frederick Wheeler estava fazendo uma santa ceia. E na santa ceia, ele redarguiu o povo: olha, se nós queremos entrar no céu, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Mais tarde, ele foi fazer a vigília, os membros foram visitar Rachel Oates, que era batista no sétimo dia. E ela, quando ele chegou na casa dela, falou: olha, que bom que o senhor veio aqui. Eu estava me querendo falar com o senhor. Ele falou assim: eu percebi que eu falei alguma coisa que a senhora estremeceu na cadeira, a senhora se sacudiu. Eu quero falar com o senhor. Aí ele entrou na casa dela e ela falou, né, com muita cordialidade, apontou para ele e falou assim: pastor Wheeler, o senhor não deveria montar uma mesa de Santa Ceia novamente, a não ser que o senhor guardasse todos os mandamentos de Deus. Eu falei: mas irmão, mas eu tenho que guardar? Não, o senhor não guarda o quarto mandamento, que requer a observância do sábado do sétimo dia. Ela deu uma série de estudos para eles. A princípio ele ficou meio assim, né, com sua cabeça, isso é isso mesmo. E ela estudou em casa, estudou, e ele finalmente, um dia chega na igreja, levanta a mão e diz assim: irmão, eu declaro para vocês que eu agora estou guardando o sábado do sétimo dia do Senhor. Frederico, era o pastor metodista. Guardar os mandamentos de Deus é guardar todos os mandamentos de Deus. Todos. Porque quem tropeça em um, tropeça em todos. Então aqui você já tem um divisor de águas. A igreja de Deus nos últimos dias, que é chamado remanescente. Esse remanescente, essa igreja deveria guardar todos os mandamentos. Também deve ter o quê? O testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Ele diz, toda vez, só sabe, ele diz agora, em Apocalipse 9:10, é o espírito de profecia. Mas o que é o espírito de profecia? Chega aí. O que é o espírito de profecia? Eu vou chamar vocês para abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, no versículo. Anotem na Bíblia de vocês, irmãos, esse texto, tá? Vamos saber o que é o espírito de profecia. Primeira carta de Pedro 1, versículo 10 e 11. E o apóstolo fala assim na sua carta universal: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo. Olha aí, Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que ele os seguiriam. O que é o Espírito de profecia? É o Espírito de Cristo atuando no profeta, fosse antes do aparecimento do Messias ou depois, fazendo com que ele testemunhasse acerca dos sofrimentos de Cristo e das glórias que seguiriam. Pegue o Espírito da irmã White, o que ela fala? O sofrimento de Cristo, a expiação da cruz, o mistério do santuário celestial e o futuro da igreja, a partir de Cristo passando pelo nosso tempo e chegando até a glória que há de seguir. Amém? Isso é o espírito de profecia. E às vezes a gente não percebe essas coisas, estão aqui na palavra, e a gente às vezes não percebe isso, mas elas estão aí. Então, uma outra razão porque é necessário o dom de profecia ou profeta na nossa igreja hoje. É o terceiro ponto. O movimento surgiu como resultado do estudo intenso das Sagradas Escrituras em torno da profecia que apontava para aquele momento. Qual é a profecia que aponta para aquele momento? Daniel 8,14. Estudos profundos revelaram que Daniel 8,14 começa em 457, 2.300 anos. Começa em 457 a.C. Portanto,
2.300 anos depois, vai chegar no ano de 1844. Até 2.300 tarde de manhã, o santuário será purificado. Olha, tanto os judeus quanto os cristãos estudiosos sabem que a purificação do santuário era um dia de juízo para os judeus. Acontecia no 10º dia do século mês da era um dia de juízo. Olha, o que essa profecia está indicando é um juízo antitípico, não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade, sendo que para o povo de Deus ele é reivindicatório, e para ver os seus seguidores ele é condenatório. Ok? Então, este ano de 1844 é um ano profético, porque é ali que culmina uma profecia muito importante. E o que deveria ser pregado nessa época? Apocalipse 14, primeiro verso 6. Depois de 1846, Joseph Bates descobriu que eles estavam pregando também em cima da mensagem evangélica. E descobriu mais, que a terceira mensagem evangélica também deveria ser pregada. Então, a primeira mensagem evangélica, ela foi pregada com intensidade, a segunda foi descoberta em 1846 e seguiu-se. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorar aquele que tem o céu, a terra, o mar e todas as águas. E adorar aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e todas as águas. Parece que João copiou e cobrou dinheiro do 28 para 11. O que diz lá? Lembra de Deus sábado para santificar, quem diz trabalharás, farás toda a tua obra, mas no sétimo dia o sábado do Senhor Deus, etc. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo realizado. Então ele tira esse texto de Êxodo capítulo 20 e coloca lá no final para dizer o quê? Que a norma do juízo são os 10 mandamentos e que o 4º mandamento está lá como testemunho de que Deus é o Criador. E o povo remanescente guarda esses mandamentos, e esse mandamento, junto com todos os demais, há de julgar a humanidade toda. É uma coisa impressionante isso. Agora, irmãos, agora eu vou chamar a atenção de vocês, vamos voltar lá para Paulo, em Colossenses 2:3, que ele diz, né, que o Evangelho já tinha sido pregado para todo mundo. Agora eu quero chamar vocês aqui para ler comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Olha só que coisa interessante. 1 Coríntios 1. Às vezes a gente lê alguma coisa, e se você não somar um texto com o outro, você não vai conseguir chegar ao que o apóstolo ou o profeta quer dizer. Tá? Muito bem, 1 Coríntios capítulo 1, de 4 a 8. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi a igreja mais deficiente que Paulo. A igreja muito deficiente. Mesmo depois da morte de Paulo, ela continuou no trabalho. Tanto é que Clemente de Roma, que viveu na era patrística, a sua primeira carta, que é considerada uma carta original, comprovadamente original, ele era bispo de Roma, mas ele escreve para aconselhar os coríntios dentro de uma igreja problemática, né? Aí ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo. Opa! Testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, mas ela não está falando para os Coríntios. Pastor, não está falando por quê? Claro, eles foram receptáculos da carta, mas essa carta é endereçada a nós. Por quê? Porque os coríntios não viveram na época da revelação apocalíptica de nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa expressão apocalipse significa a revelação vinda, assim como parousia, vinda, epomai, vinda. São 7 palavras utilizadas para mim de Jesus. E essa é uma delas. Ele está dizendo assim: aguardando vós a revelação. Então vejam, aguardando. Quem é que está aguardando a revelação do nosso Jesus Cristo? É quem vive na época do Evangelho. Quem é que está vivendo na época da volta de Jesus Cristo? A igreja remanescente. Não é a igreja de Corinto. É a igreja remanescente. Ele está dizendo que para essa igreja não deveria faltar nenhum dom. E no verso 6 ele diz que o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Grandão, você já ganhou 3.850 dias de indulgência só por causa dessa água. Muito obrigado. Né? Que coisa boa, irmãos. A água é uma coisa muito boa. E vocês entenderam o que ele está dizendo aqui? Marcos pegou isso aí. Tá certo? Olha lá. Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a igreja, essa igreja, uma remanescente, é que a igreja que aguarda, e para ela não falta nenhum dom. Nela se manifesta o testemunho de Cristo. Ok? Agora, para a gente arrematar esse texto, vamos ver aqui 1 Timóteo 6, 13 e 14. Primeira carta de Paulo Timóteo 6, 13 e 14. Se alguém conseguir achar na minha frente, pode ler. Se eu estou aqui procurando. 1 Timóteo 6, 13 e 14. Acho que eu achei aqui. Achei agora. Está escrito assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a tua confissão. Veja o verso 14 agora, irmãos. Que guardes o mandado. Mas na verdade, irmãos, a palavra aqui no Torei é mandamento. Algumas Bíblias, se você pegar, por exemplo, algumas Bíblias, não sei se alguém tem uma outra versão, talvez a corrigida, não atualizada, é que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem guarda o mandamento com seriedade é irrepreensível. E Paulo diz que deve se portar assim até a vinda de Jesus Cristo. Então, notem, quando eu tenho algumas versões aqui lá na 1 Timóteo, eu vou procurar uma versão aqui e vou passar para vocês, tá? 1 Timóteo 6, 13 e 14. 1 Timóteo, já estou aqui com essa versão, né? Eu estou na Almeida Corrigida Fiel. E a Almeida Corrigida Fiel é uma das melhores versões que nós temos em português. Se tiver que fazer um estudo um pouquinho mais profundo, use a Almeida Corrigida Fiel. Verso 14: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandamento. Ok? Importante a gente levar isso aqui. E finalmente eu queria abordar com vocês aqui nesse bloco, né? Então vejam, irmãos, quando você lê Ellen White, você vai notar que não é Ellen White as escrituras, partindo dela, tá? Não é ela as escrituras, mas Ellen White indo às escrituras, abrindo as escrituras, lendo as escrituras. Ela nunca apontava a si própria, para ela mesma, mas ela levava sempre as pessoas para as Escrituras. É diferente, por exemplo, do falso profeta. O falso profeta chama atenção para si mesmo. E muitas vezes ele contradiz a palavra. Ela não. Ela sempre leva a palavra de Deus. Eu me lembro, irmãos, que uma vez o doutor Rodrigo Silva, nós somos amigos de longa data, nossos filhos eram pequenos. E nós estávamos numa turma de mestrado. O professor era o doutor Tim. E o doutor Tim falando assim: olha aqui,
A irmã White foi influenciada pelos estudiosos da época dela, e ela disse que acontecia no passado hibridismo de homem com animal. Então ela cometeu esse erro, porque ela seguiu o paradigma da época, da ciência da época. O doutor Rodrigo estava sentado ligeiramente atrás de mim. Você sabe, irmãos, o doutor Rodrigo é uma pessoa que ele tem uma mente brilhante. Todo mundo sabe que a gente precisa falar, né? Ele é uma pessoa assim, extraordinária. E assim, humilde, muito amigo, né? A pessoa fora do comum. E eu nunca esqueci do que ele falou. Ele levantou a mão. O time normalmente não gostava de ser contestado, né? Normalmente ele fazia a réplica dele, mas ele ficou calado. Ninguém falou nada. O doutor Rodrigo levantou a mão e disse assim: muitas das declarações que Ellen White fez no passado, a ciência contestou. E no futuro, ela se provou exata. Eu estava certa e a ciência estava errada. Vamos esperar um pouco mais, porque é possível que no futuro, com mais conhecimento científico e mais estudo dos fósseis e da arqueologia, enfim, é possível que nós tenhamos uma visão diferente. E todo mundo aí falou assim: eu acredito nos livros de profecia. Nunca me esqueci disso. Ele fazendo essa declaração. E aí, irmãos, a irmã White, ela realmente foi inspirada por Deus. Tudo que ela falou para a gente, é para o nosso próprio proveito, é uma mensagem de Deus para nós. Até porque muitas coisas que ela falava, ela não entendia. Ela não entendia. Então, aqui o título é Mensageira do Senhor. O que significa o título que ela deu a si mesma, Mensageira do Senhor? Eu coloquei aqui 13 cláusulas, vou passar rapidamente para vocês aqui primeiro. Ela diz assim: minha comissão inclui a obra de um profeta. A minha comissão inclui a obra de um profeta, porque a pessoa diz: não, nunca se declarou profeta, nunca se declarou profetisa, nunca, em lugar nenhum. Aí perguntaram para ela: a senhora é ou não é uma profetisa? Aí ela respondeu: minha comissão inclui a obra de um profeta, mas envolve muito mais do que a mente daqueles que têm semeado a semente da descrença possam compreender. Ela escreveu isso numa das suas cartas. Não é? O que significa esse mensageiro do Senhor? Ela diz assim: o elemento sobrenatural estava presente como sonho de visões, só que eu já falei para vocês. Então, isso aí a gente já sabe, a gente, quando se torna adventista, estuda sobre isso. Né? Ela era muito mais, ela era conselheira, unificadora, reavivamentista, fundadora de instituições e ministérios, arrecadadora de fundos para a igreja. Quarto item, poderosa advogada de temperança. Quinto item, abolicionista. Sexto, missionária. Ela foi missionária na Austrália, ficou lá 9 anos. E na Europa, numa época que não havia aviões, os navios levavam um mês para poder sair lá da Austrália para a América. Ela era reformadora de saúde. 8, médica missionária. 9, ensinadora da santificação a serviço de Deus. 10, foi chamada para reprovar os opressores e pleitear pela justiça a ministros que ministros que eram, né, que são arbitrários e arrogantes, usando a sua autoridade oficial. Então, ela reprovava os ministros. Isso é o presidente da associação. Ela reprovava, porque ela tinha o ofício de profeta. Ela era reconhecida como profetisa, então ela podia chamar a atenção de um presidente de associação. Seu ofício incluía cuidar dos ministros idosos, dos órfãos e dos necessitados. Sua casa estava sempre cheia de pessoas de quem ela cuidava. Ela encorajava as pessoas. Teve 13 filhos de criação. 13. Eu tive uma filha de criação, ela teve 13 filhos de criação. A obra de um profeta, como visto na Escritura, na grande maioria dos casos, envolve muito mais do que emitir profecias. Mas alguns não têm o trabalho de reduzir o povo, de estar juntos. Daniel, por exemplo, foi um profeta diferente. Ele foi mais um poeta que um nabi, porque ele não lidava com o povo, ele recebia mensagens apocalípticas.
foi diferente de Ellen White. Ela lidava com o povo, ela lidava com liderança, além das mensagens apocalípticas. Então a mensagem dela era uma mensagem realmente muito ampla. 1 Coríntios 14, versículo 4, Paulo afirma que o profeta edifica a igreja. Bom, eu não queria passar no horário, Bruno, eu queria saber como é que está o nosso tempo aí. Hoje nós temos um pouquinho mais de tempo, porque nós estamos aí de 10 horas, né? 10 horas de jejum, eu posso falar 11. Tá bom. Oi, irmão, não leva essa série não, viu, Fernando? Só gente bonita aqui hoje, irmão. Eu fico feliz com isso, né? Com exceção da minha esposa, os espelhos tudo lá de Maricá, né? Eu queria falar com vocês aqui algumas coisas que eu acho que é importante, tá? Muito importante. Importante mesmo. Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu não vou ficar lendo para vocês, não, porque aí não dá, né? Em 1905, ela falou da necessidade de luz solar. Ela falou que a luz solar é importantíssima para a saúde. Ok? Então, essa verdade, ela só foi publicada numa publicação científica acadêmica, muito depois do Dr. Lawrence P. Corot. Eu tenho uma série de muito interessante. Aqui, em 1905, ela falou assim: olha, o pão deve ser leve e agradável. Nem o mais leve vestígio de acidez se deve tolerar. Os pães devem ser pequenos e tão perfeitamente assados que, o quanto possível, os germes do fermento sejam destruídos. Ela declarou isso em 1905. Tá? Agora, na atualidade, né? Hoje, porém, sabe-se que as células do fermento podem passar através do conteúdo ácido do estômago sem ser destruídas e depois proliferar no intestino, ou nos intestinos. Aí produzem certa medida de fermentação e tem ação laxativa, mas isso não é tudo, é significativo. Aí eu faço o seguinte, né? As células do fermento vivo absorvem as vitaminas B da matéria do intestino, tornando-os assim inaproveitáveis para o corpo e etc. Então você vê que ela falava sempre antes, né? E depois então vinha a ciência. No ano de 1890, a senhora declarou que o regime afeta de modo notável a mente e a digestão. Isso estava do lado do na página 252. 6 anos antes declararam que 9/10 da impiedade entre os menores de hoje tem por causa a intemperança no comer e no beber. Aí ela vai fazer uma declaração aqui sobre os jovens, então, intemperança e tudo mais. Em 1966, a edição de inverno da revista Today's Food vai fazer uma declaração sobre os estudantes, mostrando que aquilo que a senhora White tinha falado em 1890, eles agora reconhecem. O maior problema em matéria de nutrição que se apresenta aos adolescentes de hoje é a obesidade, segundo a doutora Evelyn B. Spindler. Aí segue por aí fora, não vou ficar lendo não, porque senão vai dar som na gente, tá? Tem uma série de declarações aqui. Bom, muito bem. Na época das White, quando uma pessoa tinha problemas respiratórios, pessoa que estava lá com tuberculose, qualquer problema respiratório, estava com bronquite, aí os médicos recomendaram a pessoa fumar charuto. Vocês sabiam disso? Fumar charuto que faz. O que eles imaginavam? Eles imaginavam que a fumaça do charuto iria secar o corpo. Aí o irmão White recebeu uma visão que diz assim: o fumo é um veneno insidioso, e a verdade a respeito do tabaco virá à tona antes que o machado seja posto na raiz da árvore. Ela quis dizer
que muito antes da volta de Jesus, que a verdade a respeito do tabaco iria toda, porque naquela época todo mundo saca de tabaco fazia bem. Né? Na época dela, os médicos diziam: se ficar com febre, se tiver febre, por favor, não ponha água fria, não ponha água fria, porque vai dar choque térmico. O choque térmico pode matar a pessoa. O pai recebeu uma visão de saúde dizendo que quando uma pessoa tem febre, tem que baixar a temperatura com água fria. Está vendo? Isso naquela época. Então vejam, os estudiosos dizem que se varia um pouco de instituto para instituto, mas a medicina moderna surgiu no ano de 1847. Né? E você veja que o que ela apresentava, o que ela falava, muito antes da medicina se desenvolver como chegou hoje, né? Estava muito além do seu tempo. Eu li certa ocasião a respeito de um médico coreano. Ele foi visitado por um pastor adventista. Tá? E esse pastor adventista estava com um problema alérgico. Porque ele comia muito queijo. Né? E ele estava com um problema alérgico. Ele foi procurar um alergologista, isso na Coreia. Chegando lá, ele viu o livro Conceito sobre Regime Alimentar. Aí ele pegou: o senhor tem esse livro e tal? Eu falei: nem lembro da onde eu comprei esse livro, eu realmente não sei. Eu sei que esse livro aqui é muito bom. Olha, esse livro aí, extraordinário, para falar que livro é extraordinário, o livro era fora do comum e tal. Mas só tem uma coisa: eu quis fazer um trabalho em cima desse, e fiz um trabalho em cima desse livro, sobre alergias e sobre o queijo, o problema do queijo, que é um dos maiores elementos alérgicos que existe na natureza. Mas eu não consegui encontrar essa doutora Ellen White. Eu procurei na Coreia, na Europa, nos Estados Unidos, e não achei a doutora Ellen White nos catálogos da medicina. E aí o pastor deu uma risada, né? Ele falou assim: essa senhora aí é da minha igreja, ela não é médica. Aí contou um pedaço da história dela, que ela só teve 3 anos de estudos, 3 anos de ensino fundamental, contou a história dela, né? E que ela recebia visões de Deus e tudo mais, e foi o médico ficou ouvindo, né? Aí ele contou que ela, na realidade, nasceu em 1927. Aí ele falou assim: olha, se essa senhora viveu no século XIX, nasceu em 1927, só tinha o 3º ano primário, e ela escreveu tudo que ela escreveu aqui, realmente só pode ser mensagem de Deus, porque é impossível ser de outra forma. Aí o médico olhou para ele e falou assim: e por que o senhor, que tem um material desse na sua igreja, vem aqui me procurar com um problema alérgico? Isso aqui está escrito tudo a respeito do que? Irmãos, vejam, eu não vou apresentar mais dados, porque senão vai ficar muito cansativo. Eu trouxe aqui um livro para vocês. Quer dizer, para vocês não, né? Para mostrar para vocês. Esse livro aqui é raríssimo. Dr. White Taylor's Guide to Natural Healing, America's Leading Wellness Doctor, Share a Secret for Lifelong Health. Bom, eu vou traduzir para vocês aqui. Então, Guia de Cura Natural do Dr. White Taylor. Ok? Ele é um dos líderes do médicos de bem-estar americano, a partir do seu segredo para uma longa vida. Esse homem, ele denuncia a categoria dele nos Estados Unidos, e a mesma coisa que acontece lá, acontece aqui. Os conchavos que existem com a indústria de alimento e com a indústria farmacêutica. Irmãos, eu tenho muito respeito pelos médicos, mas eu tenho 68 anos de idade. Então, já há 68 anos que eu vou a médico. E eu vi como é que os médicos mudaram. Antigamente, quando você ia no consultório médico, ele mandava você deitar, apertava aqui, apertava ali, colocava o aparelho para cá, para lá, virava você do outro lado, escutava, escutava, né, aqui e tal, e perguntava e conversava com você.
Hoje você chega no consultório, você senta em frente ao médico, ele pede para você falar e começa a escrever. Bota na tua mão uma receita, melhora você. E você vai sair dali com uma receita para comprar um remédio caríssimo. Eu estou falando alguma coisa aqui que é irreal? Então vejam só, irmãos, aqui eu peguei aqui um trecho do Dr. Whitehead e eu traduzi o texto para não ficar traduzido aqui na hora. Eu peguei o texto, achei melhor traduzir para trazer para vocês aqui. Vai. Política de Força-Tarefa Nacional. Ele diz assim, na página 3 desse livro: infelizmente não é a reforma de saúde que nossos políticos estão debatendo, é a reforma do gerenciamento de doenças. A Força-Tarefa Nacional sobre Reforma da Saúde estabelecida pelo governo Clinton em 1993 deveria ter sido chamada mais precisamente de Força-Tarefa Nacional sobre Reforma de Gerenciamento de Doenças. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que os médicos não trabalham com saúde, os médicos trabalham com doença. O médico é especialista em doença, não é especialista em saúde. Em outras palavras, ele diz isso. Aí ele fala assim, deixa-me explicar. A influência combinada da indústria farmacêutica e da administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, FDA, quase não tem orientação de bem-estar. Nossa principal política médica e tudo em nosso novo sistema de saúde depende de as pessoas ficarem doentes. Depende das pessoas ficarem doentes. Os tratamentos básicos cobertos pela maioria das apólices de seguro médico giram em torno de medicamentos farmacêuticos patenteados, projetados para suprimir os sintomas da doença. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Quando os doentes pioram, como tendem a acontecer quando os sintomas são suprimidos, o seguro cobre os custos, pois os médicos contam com máquinas patenteadas e outras tecnologias caras para calibrar o gerenciamento de doenças, cirurgias com medicamentos para auxiliar e amortecer seus efeitos também são cobertos. Então, o que ele está dizendo aqui? Se vocês quiserem mais detalhes a respeito disso, acessem no YouTube What is the Health? O que é saúde? Tá? Então, o título é em inglês, mas ele está dublado para português. O que é saúde? What is the Health? Não sei quantos vocês já viram esse vídeo. Já viram? Vocês já viram, né? Se vocês puderem, passe no WhatsApp da igreja, What is the Health? O que é saúde? Assistam. É um vídeo de 2 horas. Vocês vão cair para trás. Sabe? Então, veja, irmãos, eu queria terminar para falar para vocês o seguinte: o que a irmã White aconselha sobre vestuário, casamento, criação de filhos, alimentação, música, especialmente a música sacra, foi escrito para nós, irmãos. Essas coisas foram escritas para nós. Olha, vocês sabem, a Deliane tem um primo. Ele não é adventista, ele agora está começando a ficar um pouco mais inclinado, tendo contato com a gente, nós temos nos aproximado dele, ele mora um pouco longe. Ele até gosta de beber um pouquinho, mas é gente boa, muita gente boa. Mas ele teve um filho recentemente, ele teve que idade dele, Marquinhos, uns 4 anos. O menino tem 4 anos, o menino foi diagnosticado com um problema renal. Ele levou o menino ao médico e o médico falou para ele assim: para de dar Coca-Cola para o seu filho, você vai matar o seu filho. O médico foi consciente, falou para ele: para. Quem toma muito Coca-Cola vai ter problema renal. Ele não vai dizer: cuidado com bebidas que tem Coca. Isso já, olha, lá atrás no século passado. Não é? Então, assim, esses conselhos foram dados para a gente, para que a gente possa atender
e ter mais longevidade. Entendeu? Eu queria terminar lendo com vocês aqui um texto. Está na revista, tá bom? Está na revista. Está na página, deixa eu ver aqui, 35 da revista. Meu irmão, minha irmã, insisto para que se preparem para a vinda de Cristo na nuvem do céu. Dia a dia tirem do coração o amor do mundo. Aprendam por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparem-se para o juízo, para que ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vocês estejam entre os que encontrarão paz. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Lá em Adventista 454. Irmãos, é isso que eu desejo para cada um de nós. Mas eu queria fazer um apelo. Esse apelo, eu me incluo também nesse apelo. O Braulio falou aqui logo no início, que ele está fazendo um propósito, ele já perdeu peso, né? E eu queria fazer aqui um apelo para cada um de nós. Quantos de nós gostaríamos de ter assim, vou dar mais atenção ao que Deus fala para mim no tom de profecia? Eu vou reconsiderar os meus pontos, eu vou analisar melhor. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falando no meu coração, para que eu possa me preparar adequadamente para a voz de Deus. Eu quero levantar a minha mão. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, todo louvor e toda glória. Aí está. WhatsApp, o que é essa luz? A gente pode acompanhar e assistir. Tá bom? Irmãos, vamos então fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor. Se vocês puderem. Vai ter uma música especial? Então tá bom. Então vamos ouvir primeiro a música especial e depois a gente ora. Obrigado, Bel. Aliás, falando em música especial, louvado seja Deus pela voz desse rapaz, viu? Uma voz maravilhosa. Deus abençoe. Só um minutinho, irmão. Presta o microfone aí. Antes da música especial, vem aqui, por favor. Vem cá, vem cá. Vem cá, pastores. Tem tanto tempo que eles não vêm aqui na igreja, né? Pastor, é pesado isso aqui. E amanhã esse casal vai estar completando 39 anos de casado, né? Então nós tomamos a liberdade, pastor, de comprar aqui uma lembrancinha para vocês, que vocês merecem, né? Vocês moram no coração dessa igreja. Você imagina a paciência dessa mulher. Tem naturado por esse tempo todo. Mais 3 anos de namoro, muito de noivado, mais 39 anos de casado. É muito paciência, né? Mas, brother, não precisava não, brother. Claro que precisa. Tá, então para aqui, ó, estou entregando. Olha, pesado, não deixa ela, ó, segura aqui. Ó. Casal, ó, então usar em casa, né? Pode abrir? Então, pode abrir. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu quero convidar a Paulicéia, o Chiquinho, a Ana, por favor. Vem aqui, nós vamos fazer uma oração. Eu quero te convidar nesse momento, reverentemente. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente, mas se vocês quiserem permanecer É um jogo de dinheiro. da forma que estão, Um jogo de? pode ficar, ok? Então você mostra o novo presente. Vem cá, vamos fazer uma oração aqui. Não dá para tirar, porque é um jogo. Né? Não, a gente mostra aqui. Eu quero agradecer, posso agradecer? Pode. Agradecer, depois o Chiquinho vai lá. Na entrada, a gente estava na entrada hoje, na recepção, né? E quando eu cheguei, eu falei assim: essa igreja é uma das igrejas que marcou o coração da gente. A gente passou por aí durante 5 anos, né? E quando a gente chega aqui, a gente se sente em casa. Né?
né, eu quero agradecer aos irmãos o carinho de todos vocês. Representado nesse presente, realmente, assim, fiquei surpresa, né? Mas quero agradecer de coração, irmãos. Eu continuo agradecendo a vocês. E nós só ficamos 5 anos aqui porque eu tinha que terminar o doutorado lá no outro ano. Porque eu acredito que se não fosse aquela saída para o doutorado, a gente teria ficado mais uns 2 ou 3 anos aqui. Ia quebrar toda a regra da associação. Ia quebrar, é verdade. Mas certamente naquela época a gente teria ficado, né? Ele falou sobre paciência, mas, irmãos, é fácil lidar com ele, não é tão difícil assim. Aí passou e fica imaginando, mas falar agora quando? A Trindade, né? Amém. Amém. Vamos jogar de outro então. Pai querido Deus amado, louvado, adorado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sempre seja dado a ti. Amém. Pai querido, nesse momento que estamos aqui prostrados diante de ti, adorando e exaltando o teu nome, queremos nesse momento de uma forma muito especial te agradecer pela vida do pastor Josemir, Eliana, agradecer pela presença dele, pelo privilégio que o Senhor nos concede de conhecê-los e beber da fonte que eles nos direciona até ti, Senhor. Amém. Pai querido, obrigado por esse grande privilégio, Senhor. Que o Senhor continue usando o pastor Josemir, seu ministério, junto com a Eliana, e que eles sempre estejam focados no autor e consumador da nossa fé. Amém. Para que a sua igreja, Senhor, seja sempre abençoada e edificada com o seu conhecimento, Senhor. Por favor, tome a vida deles como um casal em tuas mãos. Que eles continuem sendo abençoados por ti. Amém. E que essa união perdure a eternidade afora, Senhor. Por favor, proteja eles, guarde eles, cuide deles em todas as suas áreas, Senhor. Em cada área da sua vida possam eles ser abençoados com a tua presença. Amém. Por favor, fique conosco, nos ajude, Senhor, nessas horas que teremos para frente e principalmente o Senhor fale conosco, Senhor. Amém, meu Deus. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Prepare os nossos corações para tudo aquilo que for abordado, Senhor. E nos dê força, Senhor, para obedecer a tua palavra. Amém. Que a tua palavra reine e vive conosco, Senhor. Nos dê a tua bênção, a tua paz e que caminhamos sempre pela vereda da tua justiça. Amém. Hoje e até o último dia de nossas vidas. Amém. Pedindo todas essas coisas, não que haja algum mérito em nós, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Olha, é só fazer um teste. Se quem treinamento lá na Associação Rio Fluminense, o pastor guia nesse treinamento, ele levava da porta lá da associação até chegar lá no auditório, pelo menos 40 minutos. Porque ele tinha que sair abraçando todo mundo de todas as igrejas por onde ele passou, vinha para abraçar. Isso é verdade ou não é? É verdade. Não é verdade? É verdade. Todo mundo, pastor Josemir, aí ele abraçava. Daqui a pouco vinha outro, pastor Josemir, todo mundo levando o pastor Josemir. Aí não tinha jeito, 40 minutos para poder chegar no auditório, né, pastor? E ele gosta de ser conhecido como pastor, justamente por isso. Ele gosta de abraçar, ele gosta de cuidar das ovelhas. Mas o homem tem 2 doutorados, né? O doutor do Brasil. Agora não tem a música. É a música. Tá bom, depois eu pego as coisas ali, né?
que se sente pequeno diante seus olhos a Deus. Não deixe que sombras de fogo entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e Deus sabe, Deus ouve, se a vida levou os castelos, em sonhos você construiu, não desvie os seus planos, entregue seus planos a Deus. Sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Que voz bonita. Não sei se agora é comigo ainda. Irmãos, vamos ficar em pé para a bênção pastoral. Oremos. Elevadíssimo Pai Celeste, que o teu maravilhoso poder, que a comunhão do Espírito Santo e a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém.